Primeiro, quero agradecer o convite de estar com vocês. Esse é um tema para mim muito caro, é meu tema de pesquisa, de extensão, é um tema que me acompanha no ensino desde 2006, né, que a gente trabalha a prevenção do suicídio nos cursos aos quais eu me vinculo. E para mim é especialmente importante conversar com pessoas ligadas à comunicação, porque nós temos evidências de que a prevenção do suicídio tem 5 aspectos a serem implementados, para que a gente possa, de fato, impactar nas taxas. Um desses aspectos pontuados pela Organização Mundial da Saúde é que nós precisamos comunicar esse fato, essa situação, de uma forma adequada. Então, né, eu já conversei aqui, com Letícia, com Flávia, com quem está chegando agora, para que saibam que nós temos a possibilidade de trabalhar exatamente essa forma de comunicar numa oficina, a planejarmos daqui para frente, porque hoje a gente vai ter uma geral sobre esse conceito, esse conteúdo, o que que é prevenção do suicídio, como é que a gente pode encaminhá-la, como mediar situações, como identificar sujeitos nessa perspectiva, tá bom? Então, nós vamos começar. Então, a primeira coisa que queria trazer na nossa discussão de hoje é que falar sobre suicídio é precisar fazer algumas reflexões, algumas desconstruções e questionar alguns mitos, né? Para que a gente possa entender este fenômeno, a sua complexidade, e pensar em prevenção. Pode passar, Letícia. Eu quero dizer que quando a gente trata de suicídio, a gente não tem a preocupação só com a prevenção, a gente também tem que ter a preocupação com a pós-venção. Que é pós-venção? É quando a gente passa a cuidar das pessoas que são sobreviventes do suicídio. Então, nós vamos ter que pensar em construir ações para a família, para profissionais, para as escolas, para as comunidades que tiveram a vivência do sofrimento por suicídio. E falar de suicídio não é falar de alguma coisa simples, não é falar de alguma coisa que é muito clara, no sentido de que, isso é absoluto, já sei tudo, a causa é essa. Não existe, uma causa, nós sempre estaremos falando de uma complexidade, de uma singularidade, mesmo que nós tenhamos 2 casos na mesma escola, na mesma família, na mesma igreja, são casos diferentes, que sempre têm que ser tratados com delicadeza, sempre são temas emergentes, no sentido de uma emergência mesmo, né, que eventualmente a gente precisa acionar recursos com agilidade, recursos que envolvem encaminhamentos para serviços de saúde e continuidade do cuidado, e precisamos sempre trabalhar em rede. Por isso que é tão legal a gente discutir com todos os estudantes, com todos os professores e pensarmos quais redes podemos construir no ambiente, né? Da universidade, no ambiente do trabalho, inclusive nas políticas públicas. A gente precisa pensar isso enquanto uma ação que envolve um plano governamental para que possamos pensar políticas de prevenção do suicídio articuladas em diferentes setores, especialmente saúde, educação, assistência social, segurança pública. Por quê, né? Porque a gente tem um crescente de suicídio de crianças e adolescentes. Isso implica em trazer a educação para esse tema. Nós temos um aumento de suicídio de professores. E nós já temos hoje dados que indicam que há mais mortes de policiais,
por conta de suicídio do que no seu trabalho, que é um trabalho que envolve risco, né. Então esse tema tem que nos provocar, tem que nos incomodar. Portanto, a acolhida e a forma de lidar com o suicídio, com sua prevenção, ele não é da área psi, né, ele não é de psicólogos, eu falo isso com muita tranquilidade, né, porque eu tenho 2 formações, eu sou enfermeira, sou psicóloga, e é uma delícia, porque eu posso falar mal dos 2, né, e aí há pessoas que acham que o tema do suicídio é do campo da psicologia, não é. O tema do suicídio é do campo do humano. Passa para mim, Letícia, né, e por que que o suicídio é do campo do humano? Porque ele acompanha a história da humanidade. Ele está na Bíblia com o suicídio de Judas, ele está na literatura com Romeu e Julieta que consumam suicídio. Olha, consumam, né, é um termo que a gente deve usar, e não cometem, porque a expressão cometem vem carregada de preconceito no sentido de culpabilização, e isso faz muita dor para as famílias, né. Fulano cometeu suicídio. Não, a gente diz: fulano foi a óbito por suicídio, ou fulano consumou suicídio. São expressões que tiram um pouquinho do peso dessa temática, ok? Outra coisa que a gente tem que ter claro é que suicídio tem uma perspectiva na sociologia. Durkheim, quando escreve um método para as ciências sociais, ele estuda suicídio para construir esse método científico. E ele estuda suicídio nas diferentes religiões, nos diferentes grupos etários, nas diferentes comunidades, locais do mundo, e ele conclui que suicídio é um fato social. Suicídio não é algo só vinculado à depressão, como às vezes a gente ouve falar, que é do campo da psiquiatria, porque as pessoas deprimidas, ok, as pessoas deprimidas também consumam suicídio, mas nem todos os deprimidos chegam ao suicídio. E nós já temos, evidências que, por exemplo, perdas de garantias sociais aumentam o risco de suicídio. Um desses exemplos é Chile. Chile fez uma reforma da Previdência há 15 anos e agora ele tem um crescente do suicídio de idosos, porque chegaram depois de 15 anos dessa reforma com um salário, né, com uma aposentadoria muito pequena, que os implica em perder qualidade de vida e aí eles se colocam em risco para suicídio, né. Suicídio também está no campo da filosofia. Albert Camus, no livro O Mito do Sísifo, trata o suicídio como a grande questão da filosofia. Quer dizer, nós precisamos ter clareza se a vida vale ou não a pena ser vivida, né? Eu aposto que, na medida em que nós trazemos essas discussões para diferentes grupos, nós estamos refletindo sobre essa possibilidade ou não da vida ser valer a pena, e essa é algo que nós precisamos, apostar e apostar que é possível preveni-lo. E a gente previne na hora que a gente problematiza e a gente discute sobre ele.